Olá pessoal, bom dia. Aqui é mais um dia para a gente fazer mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco da questão da defesa, tá? A gente vai abordar os três tipos de defesa, né, que, que existe no basquete, que seria a defesa individual, a defesa por zona e a defesa mista ou combinada, né? Que aí é uma junção de defesa por zona com defesa por individual, ok? Então a gente vai abordar aqui, e eu vou estar com a minha prancheta, e a gente vai estar iniciando aqui falando sobre as defesas, ok? Eu vou começar pela defesa por zona, por ser mais fácil de estar explicando, ok? Então, eu vou usar quatro tipos de defesa por zona, que são as mais comuns, né? Variando, obviamente, de acordo com o adversário e de acordo com as características de cada jogador. Então, a defesa por zona, ela tem como objetivo principal cada jogador defender uma área determinada, uma zona, né, pré-estabelecida dentro da quadra de jogo, né? Obviamente o professor ou o técnico ele vai optar pelas melhores peças e pela melhor estratégia de estar atuando nesse segmento de defesa por zona, ok? Então eu vou ilustrar primeiramente aqui, eu vou colocar os quatro tipos mais usuais, mais comuns que se utiliza no basquetebol, ok? Primeira, defesa 2-3, que consiste o quê? Na primeira linha de defesa, dois atletas fazendo a marcação, o combate, né? E depois, numa segunda linha de defesa, a marcação de três atletas defendendo a parte de trás, tá? Sempre começando pela meio da quadra para o fundo da quadra, então é de fora para dentro, tá? O objetivo principal é proteger sempre a cesta, certo? Então o nosso alvo aqui no caso, nosso objetivo é proteger a nossa cesta. Então a defesa 2-3 ela consiste no seguinte, ó, ficam dois jogadores mais avançados nessa primeira linha e três jogadores mais, deixa eu só colorir um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais fácil de ilustrar, ok? Então, ó, consiste 2-3, dois jogadores mais avançado e três jogadores mais aqui na linha de baixo, na segunda linha de defesa, ok? Essa é a defesa por zona 2-3, certo? Bom, pessoal, vamos falar agora aqui da defesa 3-2, tá? Defesa 3-2, ok? Ela consiste três jogadores na primeira linha de defesa e dois jogadores na segunda linha de defesa, tá? Essa defesa aqui é mais usual para deter alguns jogadores que atuam mais na área do perímetro, né? Porque ela vai ocupar um espaço mais periférico da área de defesa, né? Então vai ficar assim, ó, um jogador aqui, outro jogador aqui e outro jogador aqui, ok? Então, ó, na primeira linha de defesa ficam três jogadores, ok? E mais próximo à cesta, ao garrafão, ficam mais dois jogadores contendo a defesa. Então consiste na primeira linha 3, segunda linha 2, a defesa 3-2, ok? Essa aqui é a defesa zona por 3-2. Deixa eu apagar aqui rapidinho e aí já vou começar falando das outras, ok? Bom, vamos fazer agora a defesa, é uma defesa que é muito comum, digamos que é uma assim o carro-chefe aí de todas
os times quando começa com iniciação, ou os times amadores, né, que jogam algumas ligas amadoras, usa muito essa defesa aqui, que consiste em 2, 1, 2, tá? Então são 3 linhas de defesa, certo? Essa defesa aqui, ó, ela é dividida: primeira linha, 2 jogadores avançados, ok? Primeira linha. Na segunda linha de defesa vai ficar um jogador aqui centralizado. Normalmente a gente coloca aqui um pivô, que é o maior do time, para ocupar mais espaço aqui, o cara que é grande, que ocupa mais espaço, ok? Na segunda linha de defesa, né? E na terceira linha de defesa, 2 jogadores fechando a linha de trás aqui da retaguarda, ok? Então, fechando aqui o garrafão, né? Dá um pouco mais de consistência e fecha bem esse centro aqui, onde acontece algumas nuances do jogo. Olhando assim, dá pra ver até nitidamente que ela é um pouco... tem alguns pontos falhos, né? Exatamente por permitir que essas áreas aqui, ó, fiquem mais vulneráveis, né? Então tem que tomar cuidado, porque de uma forma que ela consiste bem em fechar o garrafão, essa área aqui, ela deixa um pouco a região periférica mais livre. Então tem que tomar cuidado nesse sentido aqui, ok? Deixa eu só apagar aqui e vou fazer a última mais usual comum das defesas, tá? Só para encerrar essa primeira parte da nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, a outra defesa que nós utilizamos muito é a defesa 1, 3, 1. Ok? Mesma coisa, então são 3 linhas de defesa, né? Ela consiste basicamente assim, ó. Um jogador mais avançado na primeira linha de defesa, 3 jogadores numa segunda linha de defesa, aqui, ok? E por último, um pivôzão que a gente coloca aqui embaixo, um cara mais forte, mais pesado também, para proteger aqui o garrafão, a cesta, certo? Então, ó, defesa aqui, ó, primeira linha, um jogador, segunda linha, 3 jogadores, ok? E na última linha, um jogador aqui, correto? Essa defesa também, ela tem uns pontos fracos, dá para perceber também, né? Então, dependendo da característica do adversário, da característica dos seus jogadores, tem que ser bem trabalhado nesse sentido, né? Aqui, ó, você vê que são pontos bem vulneráveis, né? E dependendo da característica do time adversário, tem que tomar cuidado para não, né, tomar essas bolas aqui da região periférica, e dessa área aqui dentro mais próximo ao garrafão também fica um pouco mais vulnerável, né? Mas dependendo da sua estratégia de jogo, essa é uma defesa muito bem postada, né? Porque ela fecha bem o garrafão aqui e dá condição desses 3 caras, principalmente aqui, ó, saírem em contra-ataque, né? Então, se você recuperou a bola aqui, pegou o rebote, já dá para fazer um trabalho de transição, de contra-ataque um pouco mais eficiente também, ok? Certo? A primeira parte é essa, e eu vou agora passar as outras defesas. Bom, vou falar um pouco sobre a defesa individual, ok? A defesa individual é a mais comum, mais usada aí, né, no esporte de alto rendimento, e também as categorias de base, por ser mais fácil de compreensão e, né, o tanto quanto eficiente também quando bem aplicada, né? Requer um pouco mais de preparo físico, porque você tem que correr todo o campo, o espaço da quadra, né? Então requer um pouco mais de preparo físico, mas ela é muito eficiente e é bastante comum usá-la no jogo em si, ok? Então, ó, aqui a defesa individual, tá? Individual. O que a defesa individual consiste, né? Então é aquele famoso cada um marca o seu, né? Cada jogador
é responsável por marcar um jogador da equipe adversária, certo? Então, ó, vamos considerar aqui, ó, bolinha verde é o ataque, certo? Bolinha verde é o ataque. E vamos considerar que a defesa vai ser quadradinho vermelho, ok? Deixa eu ver assim para ficar mais fácil de ilustrar. Lembrando que a defesa, que é o quadradinho, a defesa tem sempre que proteger a cesta, certo? Então o jogador tem que estar entre a cesta e o adversário, certo? Aqui também é a mesma coisa, ó. Ataque, defesa e a cesta, né? A referência aqui é sempre a cesta, ok? Ó, mesma coisa. E aqui também a mesma situação. Então a defesa aqui é a defesa individual, né? Quadradinho aqui, ó. Cada um marcando o seu individualmente. Existe, dependendo da circunstância do jogo, a ajuda, né? Vamos supor que esse jogador aqui, né? Esse jogador aqui está de posse de bola. E aí ele consegue se desvencilhar e consegue invadir o garrafão. Automaticamente tem duas possibilidades. Esse jogador vir aqui ou esse vir aqui para conter esse ataque desse jogador que desvencilhou, né? Até que esse consiga se recompor ou fazer a troca de marcação. Isso já é um pouco mais avançado, né? Não é o caso agora. Só para dizer que existe, mesmo que seja individual, existe ajuda para que também o sistema não fique falho. Então tem que ter ajuda para que não tenha essa sobrecarga na defesa, ok? Só apagar aqui rapidinho e vou ilustrar esses dois aqui para ficar mais fácil. Então, ó, eles estavam ocupando esse espaço aqui, certo? Então esses dois carinhas, eles se movem automaticamente, se locomovem pelo espaço da quadra, né? Então vamos supor que eles saíram daqui, dessa posição, e foram para uma outra posição, né? Então, ó, esse carinha, bolinha é o ataque, e automaticamente esse também faz o percurso e posta aqui a defesa, certo? Então, só para entender, né? Todos os jogadores se movimentam livremente pela quadra, mas para vocês entenderem, aonde esse jogador do ataque estava aqui, o jogador da defesa também acompanha ele aonde ele estiver se movimentando, né? E assim também vale para os demais, né? Esse jogador aqui, ó, de repente ele se locomoveu para cá, automaticamente esse jogador aqui também se locomove para cá, né? E aqui já não passa mais a existir esses jogadores aqui. E assim vai a defesa individual, nessa característica de cada um marcando o seu, aonde o jogador for, o outro vai atrás. Tudo bem? Compreensível? Deu para entender essa parte? Essa é bem mais fácil de entender, né? Cada um marcando o seu, aonde o jogador for, o outro vai e marca atrás também. Certo, rapaziada? Valeu! Bom, aqui eu vou falar agora sobre a defesa mista, né? Defesa mista. Na verdade, ou pode ser também considerada defesa combinada, tá? Que ela vai ser a junção entre defesa individual e defesa por zona, né? Fazendo a mescla das dois tipos de defesa, né? É uma defesa mais elaborada, né? Requer um certo domínio sobre o jogo e seus jogadores também, né? Tem que ter algumas características de alguns jogadores, né? A gente vai considerar a mais usual, a mais comum desse tipo de defesa é a defesa box. Deixa eu pegar essa caneta aqui. Box and one. Box e um, né? Box and one. Que significa o quê? Box vem da palavra caixa, né? Em inglês. Então a gente vai montar aqui, ó, fechando uma zona dentro do nosso garrafão, formando um quadrado.
em alusão a uma caixa, né? Que significa em inglês, box, caixa em inglês, ok? Então vai formar um quadrado aqui, ó, fechando o garrafão, ok? Então, ó, esses jogadores aqui, eles vão fazer um quadrado aqui, ó, marcando por zona, né? Nessa região aqui. E um outro jogador vai marcar individual. Normalmente se aplica isso quando tem um jogador, um time que tem um jogador que se destaca muito, aí o técnico coloca essa defesa para tentar anular esse jogador adversário que é muito pontuador, né? Então coloca um defensor que tem um nível melhor de marcação para tentar deter esse cara aqui no fundo, esse cara na quadra, ok? Para que ele pelo menos não pontue tanto ou diminui a pontuação dele, certo? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Fazer quadrado aqui e aqui bolinha. Esse daqui, ó, é a defesa e esse daqui, ó, que é o atacante, né? Esse cara, esses dois aqui estão marcando individualmente, ok? Enquanto os demais ficam fora espalhados pela quadra, certo? E a defesa consiste em marcar ainda a defesa zona aqui protegendo o garrafão. Então essa linha aqui marca individualmente e esse grupo aqui marca por zona, ok? Então essa é a característica da defesa box and one, que é marcação de fazendo uma caixa mais um aqui individualmente. Outra defesa também que determina aqui essa característica de defesa mista ou combinada é a defesa triângulo e 2, né? Partindo do princípio que vai se formar um triângulo, né? Uma defesa por zona, mais dois jogadores marcando individualmente os dois jogadores mais efetivos da equipe adversária, né? Então são dois jogadores marcando individualmente e três jogadores formando um triângulo na área de dentro do garrafão. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui dentro do garrafão forma-se um triângulo, né? Com jogadores, normalmente os mais rápidos, os mais altos e mais pesados, né? Colocam aqui dentro para fechar aqui o garrafão. E aí forma-se um triângulo, né? Nessa linha de defesa aqui. E dois jogadores marcando individualmente os jogadores adversários, tá? Então, ó, esse daqui, vamos supor que é o maior pontuador, vai marcando individualmente, né? E um outro jogador aqui, este vai marcando sempre, né? Protegendo a cesta, né? Entre o atacante e a cesta, vai defendendo aqui, marcando individualmente também, né? E os outros atacantes podem ficar mais livres por não ser tanto pontuadores ou tão efetivos assim. Isso aqui se utiliza muito para quando tem dois jogadores da equipe adversária, né, aqui, que são bastante efetivos, bastante pontuadores, ok? A fim de tentar marcar e anular esses jogadores individualmente, marcando a linha de passe, fazendo com que a bola não chegue nele. Então tenta ficar um pouco mais equilibrado o jogo, ok? Então seria essa defesa aqui, ó, triângulo e 2. Forma-se um triângulo, né? E dois jogadores marcando individualmente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a aula básica sobre as defesas, as principais defesas, né? Existem outras características também de outros tipos de defesa, mas basicamente foi o que eu mostrei na aula de hoje. Ok? Grande abraço, até a próxima.